Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno, e também o capitão Fernandes, que durante 2 anos dirigiu a 11ª Delegacia de Serviço Militar aqui em Tupã. E a gente também conversa com o primeiro-tenente Luiz Gonzaga, que assumiu a delegacia. E no primeiro bloco a gente conheceu um pouquinho da história de vocês, assim, e vocês falaram muito da experiência que o Exército possibilita de percorrer regiões do Brasil. Mas eu queria que vocês falassem especificamente de algumas missões marcantes, né? Os dois foram para o Haiti, mas o capitão Fernandes teve uma experiência lá única, né? Assim, que foi estar lá quando ocorreu um terremoto naquele país. Pois é. Das operações assim, que mais marcaram aqui a minha carreira, foi lá já para o ano de 2001, né? Foi a primeira missão, realmente, porque o militar ele tem uma particularidade que até o civil, assim, ele às vezes não entende. A gente passa sempre treinando, querendo atuar. E o militar ele sempre está querendo isso. Então você treina, mas quer atuar. Então às vezes, mas ele não quer ir, ele quer ir, não. A primeira missão minha, real, assim, vamos dizer assim, foi na greve da Polícia Militar de Salvador. Eu, por ocasião, servia no 6º Batalhão de Infantaria Leve em Caçapava e nós fomos designados. Como lá a tropa é Força de Ação Rápida e Estratégica, né, ela atua em todo o território nacional. E foi quando eu tive a oportunidade de ficar, nós ficamos 40 dias lá em Salvador, fazendo todo o policiamento sem polícia. E depois, aconteceu, a polícia voltou, nós retornamos. E depois, né, quando já servi aqui no 37º Batalhão de Infantaria Leve em Lins, nós fomos para o Haiti, foi o 11º contingente. E foi até 12 de janeiro, vai ser uma data marcante, que foi 2 de janeiro de 2010, né, nessa missão que eu estava no Haiti, aconteceu o terremoto. Eu já estava previsto para vir embora no dia 28 de janeiro. E nós tivemos que permanecer lá por mais 1 mês e meio, porque a tropa que iria substituir o nosso contingente não tinha condições de descer e também não tinha condições de assumir a operação, porque as vias de acesso tinham acabado todas, foram mais de 300 mil mortos no Haiti, né? Então era cadáver para tudo quanto é lado, então realmente foi. E nós tivemos, infelizmente, nós perdemos 18 companheiros do Exército Brasileiro, então foram 18... Foi um momento difícil, então, na carreira. Foi bem difícil. Apesar de todo o preparo que o Exército possibilita, mas não... É único, porque você tá preparado para o combate. Só que ali foi um terremoto, natural. Então realmente, na hora que aconteceu o terremoto, eu nem sabia que era terremoto, porque você não consegue ficar em pé. E nós estávamos preparados para passar de 7 furacões no Haiti. Nós preparamos o espírito, aquele negócio todo. Toda a preparação nossa estava prevista 7 furacões no Haiti, pelo nosso contingente, nosso período lá. Não passou nenhum. Então a gente, né, todos eles foram de viagem, virou tempestade tropical, mas não chegou na ilha. Mas no dia 12 de janeiro, realmente, eu estava baseado no Forte Nacional, que eu era da 3ª Companhia de Fuzileiros de Força e Paz, e foi quando aconteceu o terremoto e, infelizmente, morreu 3, da minha companhia foram 3 que morreram soterrados. Inclusive foi um subtenente que era muito amigo meu, a gente treinamos juntos, fizemos tudo junto, servíamos junto aqui em Lins. E os outros 2 eram do Batalhão de São Vicente, que faziam parte da nossa companhia. E o total foram 18, foram mais 10 de uma outra companhia e mais 5 que estavam no prédio da Minustar. E depois, eu retornando da missão do Haiti, né, e inclusive quando aconteceu o terremoto, eu fiquei sem acesso, sem comunicação com a minha família 2 dias. Então, a base que eu estava e onde eu estava, eu fiquei dado como desaparecido por 2 dias, né? A gente não tinha informações nossas, não tinha como passar informações para a base. Mas depois a gente conseguiu estabelecer o contato e correu dentro do previsto. E enaltecendo muito o Exército Brasileiro foi que no Haiti existem várias tropas de vários países, né? Mas quem comanda a operação, quem comandava a operação lá, que agora o Brasil saiu de lá, era um general brasileiro e era a tropa brasileira. E enquanto as outras tropas, vamos dizer assim, estavam ainda conferindo, lambendo as feridas, o Exército Brasileiro, com questão de 1 dia, já estava operando de novo, já
entregando água, entregando já, combatendo o crime novamente, porque tudo que a gente tinha feito, caiu o presídio, caiu tudo, foi um caos ali, e a gente já estava operando novamente com um dia, com todo o caos, e a tropa brasileira estava operando. Quando eu retornei para o Brasil, aconteceu a invasão no complexo do Alemão e da Penha, onde a minha companhia aqui de linhas também, para nós fuzileiros, fomos e ocupamos também o Morro do Alemão. Ficamos 4 meses lá. Também, essa realmente a sensação quando você ocupa o morro no Brasil é uma sensação de decepção. Porque quando eu estava lá no Haiti, é um outro país, é uma outra situação. Mas o que mais doía assim, com você como brasileiro, né, era, não como militar, mas como brasileiro, era você fazer o mesmo estilo, a mesma operação no teu próprio país. Quando você achava que você... Aquela realidade do Haiti. Não era a realidade do Haiti. O Brasil não era, mas a mesma operação de casa a casa, de vasculhamento de casa a casa, aquele negócio que a gente fazia no Morro do Alemão, e eu falei, pô, isso aqui é o meu país, cara. Eu estou fazendo isso aqui, o que eu fiz no Haiti, eu estou fazendo no meu país. E depois, né, depois desses 4 meses também, essa operação foi sem alteração, foi dentro do que foi planejado. Retornei, quando eu estava no 3º Batalhão de Infantaria, foi mais uma operação assim que marcou bastante, foi pelo grande evento, né, que foi na Copa das Confederações, que a minha companhia também foi para fazer a segurança do jogo Brasil-Japão. Então é uma situação também, porque você faz o vasculhamento, um estádio, para você ter uma ideia da operação, da grandiosa, do tamanho da operação, é que o jogo, a tropa, nós chegamos, eu acho que 45 dias antes do jogo. Então só para você ver a situação. Então porque você para operar num ambiente, você tem que conhecer o ambiente. Então nós treinávamos todo em cima do estádio, fizemos todo o vasculhamento do estádio, e o Exército Brasileiro, ele fazia a segurança do entorno. Então o entorno todo de acesso, aquele negócio todo. E o próprio vasculhamento, o esquadrão antibomba foi do Exército e junto com a polícia de Brasília, do Distrito Federal. Mas aí depois, quando retornei e fui para a aviação, aí as coisas foram se acalmando, né? Aí eu vim transferir para Tupã. E agora a missão minha aqui foi o serviço militar. Walter, o capitão Fernandes falou dessa questão marcante da desigualdade presente em grandes centros, como o caso do Rio de Janeiro, a realidade ali das favelas. E a gente estava até falando aqui, fora do ar, a respeito, o Luiz Gonzaga, o tenente do Rio de Janeiro, né, da situação agravante que está aquele estado, e a gente está num momento que, ano de eleição, muito provavelmente, com certeza, a segurança será um tema de pauta, de peso nessas eleições, né? E tendo em vista esse caos em alguns estados. O próprio Rio Grande do Norte, a gente viu a greve da polícia, o caos que virou aquele estado, né? Então, segurança é algo que ainda o Brasil precisa avançar, né? Nós estávamos vendo aí o Fernando falar sobre a questão do Haiti e do Rio de Janeiro, né? A gente analisa dos dois lados. O Haiti, a grande problema do Haiti, claro, segurança, criminalidade também existe, mas a gente viu que é uma catástrofe natural, que isso não tem como você prever isso de uma hora. Você prevê, mas não tem como você evitar. Um terremoto é impossível de você evitar, ele acontece. Agora, aí nós voltamos para o Rio, é diferente, né? Aí já é uma questão humana, né? Humanitária, erros que vem acontecendo desde que Brasil é Brasil, a desigualdade que leva realmente a isso, porque são seres humanos que estão lá, mas é bandido, deixa de ser bandido, mas são seres humanos, que de alguma forma chegaram até lá onde estão, e de alguma forma na criminalidade, e não são todos. Evidentemente que se fala em favela, a gente olha lá, favela disso ou daquilo é maior que uma cidade que nós temos aqui, maior que Tupã, e lá 90 e tantos % são gente boas. Mas levam a grande preocupação nossa, hoje como políticos, isso eu acho que sempre essa questão da igualdade, porque no momento em que se nós tivéssemos mais igualdade social, teria menos crime. Isso não justifica a criminalidade, mas isso também leva a isso, né? A falta de opção de trabalho, muitas vezes a falta da pessoa chegar até um tratamento médico para a sua família, isso tudo leva a isso. A questão da segurança, e aí a gente vê que o Brasil,
apesar de nós analisarmos, às vezes, friamente e critica muito, mas o Brasil é um país onde nós temos realmente ainda uma segurança boa. Se você analisar aquilo que nós temos organizado, Exército, Polícia Militar, Civil, e funciona, os órgãos nossos funcionam, cada um na sua, respeitando, mas funciona. Claro que num país geograficamente do tamanho do Brasil, é muito mais difícil que você cuidar que um país que é igual ao estado de São Paulo, né? Então nós temos essas dificuldades, mas eu vejo o Brasil muito bem organizado nessa questão. O que falta no Brasil hoje, eu penso, algumas endurecimentos de algumas leis, que nós precisamos endurecer algumas leis, né? E depois que os políticos, nós como os políticos e aqueles que têm a caneta na mão que possa resolver, eu penso que hoje o grande questionamento, tanto na educação como professores e alguns profissionais do Exército, seja bombeiro, hoje é o salário. Hoje nós estamos aí vendo um professor, é um absurdo o que eles estão ganhando, né? E aí vem uma propaganda na televisão que fala assim, como que aquele que te forma ganha 5% daquilo que você ganha. Então o professor hoje que forma o profissional, aí ele forma um juiz, ele forma um desembargador, ele forma um profissional que ganha lá 30, 40 mil reais e ele ganha 1.500, 2.000 reais. Então essa valorização que nós precisamos melhorar. Mas se voltando, que nem você falou da segurança, eu penso que o Brasil, como falou o Fernandes, a gente às vezes desconhece essa questão. Por exemplo, um jogo do Brasil e Japão, você falou, olha que nós precisamos 45 dias, né, de uma equipe lá, de um batalhão, não sei como, de uma frente está lá, reconhecendo. O FT inteiro. E estando lá, quer dizer, não é só no Brasil, quer dizer, olha o que precisa para você chegar lá e o que se gastou em dinheiro, você tirou o pessoal para chegar lá, para dar a segurança necessária, né? Então, aos tempos que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos vivendo, né? Será que precisava disso? Será que antigamente na Copa de 70 precisava disso? Tinha lá, acho que os policiais lá na entrada ali, mas hoje é diferente, né? Então, eu falo que nós estamos bem, o Brasil está bem. Eu admiro muito a questão principalmente do Exército, né, em si, porque a gente vê que, como o Fernandes falou, nós estamos sempre treinando para enfrentar, para atuar, né? E isso que é importante. Agora, o Exército, eu sei que o tempo está esgotando um pouco, mas o Exército que eu admiro é isso, é que eu vejo constantemente treinamento. Eu passo em São Miguel do Oeste, que ali tem uma base forte do Exército, e eu vejo sempre eles treinando, eu vejo o pessoal diariamente, mas treinando para quê? Para quê? Todo dia, é para estar preparado. E aí a gente vê que o Exército não é só guerra, vou para a guerra lá, não, o Exército é para isso, é questão humanitária muito mais, isso é a valorização. Então eu admiro muito o Exército, o Corpo de Bombeiro, a Polícia como um todo, e acho que o Brasil está bem servido. Tenente Luiz, você também teve uma participação em Salvador, também participou de algumas missões ali, né? Não. Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mesmo? Sim, participei também de algumas operações no Rio de Janeiro, até porque o batalhão que eu servia lá é um batalhão que se envolvia muito com essa área operacional e principalmente que a gente chama de defesa da ordem, né? Garantia da lei e da ordem. E a gente se envolvia muito com esse trabalho, controle de distúrbio em massa, qualquer tipo de greve, qualquer tipo de paralisação no Rio de Janeiro, a PE era a primeira a atuar. E também tive a oportunidade de combater no Morro do Alemão, quando foi extraviado, foram roubados 10 fuzis do Exército Brasileiro numa unidade nossa lá. Nós fomos atrás dos fuzis e ficamos cerca de 2 semanas operando na região, fechando acessos e conseguimos encontrar os armamentos. Mas uma coisa que o nosso amigo Walter falou aí muito interessante, é que o Exército é essa complexidade de trabalho, né? A gente atua tanto na parte operacional, estamos prontos para o combate. Tem um ditado até que diz que a gente pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode estar um minuto sem estar preparado para combater, né? Então, mas a questão humanitária do Exército também é muito forte. Nosso trabalho no Haiti foi prova disso e, como falou nosso amigo Fernandes,
a comparação que a gente faz com o exterior, com outro país, com o nosso, é inevitável. É inevitável você chegar e você ver que o nosso país precisa tanto quanto um país tão miserável quanto aquele que era o Haiti. Agora, graças a Deus, está muito melhor, mas nosso país aqui você vê problemas não só na questão de segurança pública, como também na questão social. Né? Que eu não me envolvi muito no combate lá no Haiti, tive poucos combates, eu dei uns 2 ou 3 tiros lá de bala de borracha também, armas não letais, não cheguei a combater com arma letal, não precisei, mas a questão social lá foi muito bem empregada. Nós tivemos um trabalho lá de apadrinhamento de crianças carentes, tinha uma creche lá que tinha 25 crianças carentes, fizemos o apadrinhamento de creche, né? A gente fornecia alimentação, sustentabilidade, acesso à água, acesso a instalações decentes. Então, e você vê que aqui no nosso país, também de igual modo, a gente precisa também abrir os olhos para que do nosso lado tem crianças carentes, pessoas com vida miserável no nosso próprio país. Então, o Exército está de olho nisso aí. Lá na fronteira, com o tempo que eu passei na fronteira, eu tive possibilidade também de atuar nessa área. Que a área de fronteira do nosso país vizinho ali, a Bolívia, um país que passa por crise há muito tempo, né? E você vê pessoas correndo para o Brasil, atravessando a fronteira, para que o filho nasça no Brasil, para que tenha um tratamento de saúde. Então, às vezes a gente reclama, como falou nosso amigo Walter aí, da segurança nossa aqui, mas tem gente muito pior. Tem gente muito pior que o nosso país aí. E a Bolívia é uma prova disso. A gente vê que pessoas que têm o desejo de estar no Brasil, vêm fazer tratamento de saúde no Brasil, e aí, de várias maneiras, né, consegue o acesso, que tem o acesso lá nosso não tem tanta restrição, né, de acesso. É claro que a gente cuida da segurança, né, do problema mais estrutural de segurança, mas a questão humanitária, nosso país é maravilhoso. Eu passei a valorizar muito mais o meu país quando eu estive no Haiti. Eu vi que aqui no meu país eu precisava cuidar mais do meu país, eu podia ser mais útil ainda no meu país aqui, para nossos próprios compatriotas. Então, eu tive essas experiências e guardo comigo para que hoje meus filhos possam ver isso também, a família, como falou o nosso amigo Walter também, a família sofre muito com isso, passa por essas experiências todas. Eu tenho 5 filhos, 5 filhos e a esposa, então os filhos têm esse legado também. É tão milico quanto nós, né, Vendo? Tem que ser um pouco milico também, tem que carregar esse fardo. Às vezes é mais que a gente. Às vezes até mais que a gente, porque aguenta a ausência do pai, a ausência do marido, né? E aí, sem entrar na questão de valorização ali, que é um ponto, né, delicado da nossa força, né, porque a gente vê que a inversão de valores no nosso país é muito grande. É um jogador de futebol ganhando milhões e quem ensina um profissional a ser um juiz, um advogado, um doutor, ganha essa coisa irrisória, né? Então, realmente muita coisa precisa mudar, mas nós estamos aí para fazer a nossa parte. Se cada um dentro do seu quadrado fizer a sua parte, acho que a gente vai chegar lá. Certo. Agora, eu gostaria, a gente já está com o horário avançado, mas falar um pouquinho da delegacia. A 11ª Delegacia de Serviço Militar, ela atua aqui em Tupã. Ela é responsável pelo processo de alistamento. Eu queria que a gente falasse aí um pouquinho. A gente já está no período de alistamento, onde funciona, e também não atende só Tupã, né? Ela atende toda a nossa região, né? Vou falar? A delegacia aqui do Serviço Militar, a principal função dela é o serviço militar, ou seja, é o alistamento. Esse é o carro-chefe. Então, ela atua, né? Ela é responsável por 12 cidades aqui, inclusive Tupã, que é a sede. E ela é responsável por mais 11 cidades. Então, é desde Pompeia, do outro lado aqui Arco-Íris, Queiroz, João Ramalho, Rinópolis, Parapuã, Bastos. Todas essas são subordinadas à 11ª Delegacia aqui de Tupã. Então, elas fazem o alistamento e prestam contas, né, do alistamento, né, de todos, emissão de certificados de dispensa de incorporação, aquele negócio todo, para a Delegacia de Serviço Militar. E nós somos subordinados à CCSM de Bauru, prestamos toda essa questão de contas, né, mensal para a CSM. E também nós somos responsáveis também, né, agora menos, né, mas por produtos controlados pelo Exército. Então, o Exército possui uma seção, um serviço que se chama o SFPC, né, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, algumas empresas
que trabalham com explosivo ou trabalham com produto químico, elas precisam do certificado de registro para trabalhar com esse produto que é controlado pelo Exército. E quem faz essa vistoria, né, para liberar esse CR, né, para autorizar o manuseio desse produto químico ou desses explosivos, é o delegado de serviço militar. É a delegacia aqui de Tupã que é responsável. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer vistoria na Jato, quando a Fox Parapuã estava em atividade, na Pedreira de Rinópolis. Nós que fazemos essa vistoria para a renovação do CR, né, do certificado de registro, para ele poder operar e trabalhar com isso. E também fazer vistoria e liberar o CR para o caçador, né, o atirador esportivo e o colecionador. Quem faz essa vistoria é a Delegacia de Serviço Militar de Tupã, na região. E como você falou, né, é um serviço que atende não só a Tupã, a região. Então, para funcionar aqui é uma parceria com o Exército e o Poder Público? A delegacia? A delegacia, ela é subordinada ao Exército, ou seja, ela é né, mas ela tem uma parceria muito boa com a Prefeitura, até com a Câmara mesmo, com o Walter, que a gente sempre o apoio que a gente precisa aqui, da Câmara, né, de todos os vereadores e também da Prefeitura. Então, quem mantém mais realmente a delegacia na cidade é a Prefeitura, junto com porque ela trabalha conjugada ali com a Junta do Serviço Militar. Né? Período de alistamento? Então, ela começou, o alistamento agora ele mudou um pouco, porque agora ele é online. Começou agora dia 2 de janeiro de 2018 e o período legal é até 30 de junho desse mesmo ano. Só lembrando que o cidadão, o jovem, ele tem que se alistar no ano que completa os 18 anos, e não quando ele completa os 18 anos. Então, acontece muito aquele equívoco, que o cidadão ele faz 18 anos em novembro, então ele só vai se alistar lá em novembro, e não. Ele pode se alistar em novembro, só que ele vai pagar multa. Então, o período para ele legal, né, é até 30 de junho. Se ele pode se alistar de 30 de junho até 30 de dezembro? Pode, só que aí é um alistamento fora do prazo e é mediante multa. Certo. Infelizmente a gente já está no final do programa, né, Walter? Muitas histórias aqui, né? E eu gostaria de passar aqui as considerações finais para os nossos convidados. Começando aqui o primeiro-tenente Luiz Gonzaga, que o mais novo tupaense aqui, podemos chamar assim, né? Deixasse uma mensagem para o nosso público. Bem, eu queria agradecer aí a oportunidade de a gente estar podendo expor um pouco o nosso trabalho, o que é o Exército Brasileiro, e agora aqui em Tupã, o que é o Exército Brasileiro em Tupã. Né? Eu queria deixar aí para a juventude, o pessoal que está no período de alistamento, a classe de 2000 principalmente, né? Inclusive a classe do meu filho também vai fazer o alistamento esse ano, meu filho vai estar nesse rol aí, tem um filho de 17 anos. E deixar a delegacia à disposição da comunidade, né? Nós estamos aí para tentar trazer para a comunidade mais comunidade nessa área, mais segurança e as informações necessárias para que o jovem possa ter acesso aí a todas as oportunidades que o Exército oferece, né? E as obrigações que tem que ter com um cidadão. Tá? Capitão Fernandes, a gente agradece aí, foram 2 anos residindo aqui com a gente e parabéns pelo trabalho desenvolvido, a gente deseja sucesso nessa nova jornada. Passo a palavra ao senhor. Então, eu só tenho a agradecer aqui à sociedade de Tupã, né, pela hospitalidade, pelo acolhimento que eu tive, fiz grandes amigos aqui, quero agradecer o apoio e a parceria da Câmara, agradecer a Prefeitura de Tupã, e isso aqui, na verdade, não é um adeus, e sim um até logo, um até breve, que com certeza estou retornando aqui para Tupã para rever os amigos, para a gente compartilhar de bons outros momentos que eu tive aqui em Tupã. Walter? Bom, primeiro agradecer a vinda do nosso já amigo Luiz Gonzaga, né? Tive já a oportunidade de conhecer o neto, a esposa, e que eles sejam muito bem-vindos, né? Como eu falei no início. E que faça aqui o nosso um grande trabalho e que conte sempre com a Câmara Municipal, tenho certeza que a Prefeitura, né, através do Ricardo, do Caio, né, sempre que precisar, conta conosco e tenho certeza que quando a gente precisar, vamos contar com vocês. O Fernandes, que entrou aqui como primeiro-tenente, está sendo como capitão, esperando que o Luiz Gonzaga também o faça, né, que seja muito feliz na sua empreitada, né. Conheci você, lógico que a gente no dia a dia corre bastante, então a gente não tem muito tempo, mas conhecer a sua humildade, o seu trabalho, isso é muito importante. Eu acho que
Não é o que você leva aqui, não é, o que você leva aqui, é aquilo que você conhece o homem pelo poder que ele tem e a forma que ele trabalha, né? Então diz assim, quer conhecer a pessoa, dê poder para ele. Então o Fernandes, o tenente, o capitão, ele sempre aí parceiro nosso. Então que Deus te abençoe, que você seja muito feliz na sua jornada. Caçapava, acho que você gosta bastante, que já passou 2, vai ser a terceira vez? Eu comecei a carreira lá e vou encerrar a carreira. Tenho certeza lá que o pessoal está de braços abertos para te receber, porque você já passou por lá e vai ser a terceira vez, né? Então que você seja muito feliz. E se você encerrar a carreira lá, quiser vir morar em Tupã, porque tem muitos militares e pessoal daqui, vai e volta para cá para ficar aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe na sua jornada, né? E que sempre conte com a gente. Se precisar vindo para cá, ó, liga para a gente, estamos aqui. Muito obrigado. Tá certo, a gente agradece mais uma vez a presença de todos aqui e agradece em especial você, nosso telespectador, que acompanha a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.